Shalom, a paz do Senhor Jesus a todos que me acompanham aí no Instagram. Nós estamos na segunda aula hoje de escatologia via Instagram. Olha que maravilha, olha que bênção Deus preparou para nós. Estamos aqui sendo pioneiros nessa atividade de trazer um curso online gratuito no Instagram. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda nesse nosso encontro de hoje, onde nós vamos dar continuidade àquilo que começamos a aprender ontem. Começamos a falar um pouco sobre o poder de Deus, a graça de Deus, a ação de Deus no meio daquilo que nós chamamos de tribulação humana, né? E hoje não será diferente. Hoje nós teremos mais uma aula de escatologia. Então você é nosso convidado especial. Fique aí, não saia, não mude, não saia dessa live que nós estamos fazendo. Agora, nesse momento, nós estamos começando a segunda aula de escatologia. Escatologia é a doutrina que trabalha as últimas coisas, né? É o que trabalha o dia do Senhor, é o que trabalha a ação do Senhor. E nós estamos aqui exatamente para viver esse momento de analisar a ação e a graça do Senhor. Eu não sei quantos de vocês estiveram aqui no nosso primeiro estudo de escatologia, mas nós devemos fazer agora mais 6 estudos sequenciais e depois nós estaremos migrando para o YouTube, amém? Eu tenho um canal no YouTube, Escatologia Fácil com Israel, e você pode entrar lá e vai aprender muita coisa bacana sobre alguns assuntos muito importantes sobre a volta do Senhor Jesus. E outros pontos também, nós colocamos estudos variados lá. Então você é muito bem-vindo aqui, fique à vontade, participe com a gente. Pegue sua Bíblia, nós vamos ler a sua Bíblia, vamos ler na Bíblia aquilo que nós estamos ensinando. Às vezes as pessoas dizem assim para mim: Pastor Israel, qual é a sua visão escatológica? E eu respondo: eu preciso mesmo ter uma visão escatológica, eu preciso mesmo ter uma concordância com alguém, só porque esse alguém é renomado, eu preciso mesmo, a Bíblia não basta? Às vezes as pessoas me dizem assim: pastor, de onde é que o senhor tira algumas informações que o Senhor passa para nós? E eu posso dizer: da Bíblia? Pode ser da Bíblia. E quem é o seu professor, pastor? Pode ser o Espírito Santo, serve. Se está bom para você, está bom para mim também. É claro que nós não chegamos às conclusões inteiras baseadas apenas no nosso sentimento, na nossa leitura simples. Isso requer pesquisa, isso requer envolvimento com as coisas de Deus. Inclusive, se você quer ser uma bênção na obra do Senhor, você tem que estar disposto a pesquisar, a estudar e gastar tempo com a palavra de Deus. Em falar em palavra de Deus, eu preciso dar aqui uma direção para vocês. Vocês já perceberam que às vezes vamos na igreja e a letra do determinado texto, a passagem bíblica, a narrativa que está sendo projetada não se parece muito com aquela que nós temos? Isso porque nós temos muitas versões diferentes da Bíblia. Nós temos, a princípio, as versões, elas eram apenas, divergiam apenas do autor ou do diretor do grupo que trazia a tradução, como João Ferreira de Almeida, que trouxe, a pedidos do rei Eduardo de Portugal, ele pediu que fosse feita uma versão na língua portuguesa. João Ferreira de Almeida não terminou, mas ele era o líder de uma equipe que deu o processo inicial, deu o pontapé inicial. Então todas as nossas Bíblias em português geralmente vem João Ferreira de Almeida, mas depois vem ao lado algum tipo de informação, por exemplo, vem dizendo se é uma versão atualizada, se é uma versão revista e corrigida, e aí começam a aparecer outros também, como Nova Versão Internacional, a Bíblia de Estudos Pentecostal e assim por diante. Aí alguém pode dizer: pastor, por quê? Bem, isso já é escatologia, percebe? Isso já é escatologia. Você já quer uma informação que diz respeito à escatologia. Na realidade, as várias versões bíblicas dentro de uma mesma língua apontam para posicionamentos escatológicos. Alguns autores, para tentar facilitar a leitura, e a leitura chegará àquele sentimento, àquele pensamento introdutório que ele tem, então ele lança mão de uma determinada possibilidade da palavra. Lembrando que em hebraico, a possibilidade das palavras chega a um número absurdo. Olha só,
o hebraico possui consoantes, nenhuma vogal. Nenhuma vogal. Todas as letras do alfabeto são consoantes. E elas dão o som à medida em que elas se encontram com consoantes diferentes. Não existe uma fonética pré-determinada, mas o som de cada letra que se encontra dá uma fonética positiva. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que só vai saber falar hebraico fluentemente, verdadeiramente o hebraico que se fala em Israel, se você for para Israel. Se você morar lá, se você viver lá, então você terá um hebraico muito, muito, muito próximo daquilo que é o ideal. Mas veja, nós não estamos lá, nós estamos longe. Então o nosso vernáculo, a nossa explicação, ela depende muito de pesquisas e estudos. O hebraico se desdobra em 31 consoantes, nenhuma vogal. E o hebraico, cada letra é uma palavra, é uma sentença. E pode ser também um número, pode ser uma dezena, um milhar. Por isso que a Bíblia diz assim em Apocalipse: para aquele que sabe ler, o nome da besta é um número e o seu número é 666. Este número 666 tem um significado, obviamente, de tradução figurativa, mas é também uma palavra em hebraico, ok? Na realidade, mais de uma palavra em hebraico. Então é isso, quando você pega a sua Bíblia, você entende que ela está tentando levar você para o entendimento daquele autor que entendeu certas passagens diferentes e entendeu também que o Apocalipse estava trazendo uma informação diferente. Pastor, será que existe uma Bíblia em língua portuguesa que eu poderia ter e não ter essa influência? Sim, esta Bíblia você pode ter e ela não tem nenhuma interferência, ela passa direto do hebraico e do grego para o inglês e depois traduzido para o português, sem nenhuma interferência do latim. O latim, que é foi a língua oficial do Império Romano. Aqui então, a Bíblia King James, ou a Bíblia do Rei Tiago, porque é isso que significa King James, a Bíblia do Rei Tiago, ela traz uma tradução direta, sem passar pelas palavras do latim. E isso purificou um pouco mais as Escrituras no que diz respeito à tradução direta. Bem, quantos livros são na Bíblia? Deixa eu me posicionar aqui. Quantos livros são na Bíblia? Bem, na nossa Bíblia nós temos 66 livros. Você tem que entender também que existem informações bíblicas que confirmam a Bíblia que temos em nossas mãos. Por exemplo, nós temos o profeta Isaías. Yeshayahu, o profeta Isaías, ele tem 66 capítulos no seu livro. É claro que essa divisão foi feita muito posterior. Depois da invenção da imprensa, muito tempo depois de Gutenberg, é que nós vamos entender que a divisão em versículos. O original não traz divisão, não traz nenhuma especulação a respeito. Nem se imaginava isso. Mas veja, nós vamos ter aqui a informação do hebraico, que é uma língua extremamente rica, e também do grego e algumas passagens em aramaico. O aramaico, eu tenho até uma Bíblia aqui comigo, a Bíblia Peshitta é uma versão traduzida direto do aramaico. E eu tenho também a Bíblia dos judeus, a Bíblia Verdadeira Interpretação do Judaísmo, onde nós encontramos a Bíblia toda completa, com as partes mais importantes em hebraico, em hebraico transliterado. O que é um hebraico transliterado? A letra em hebraico, que se parece muito com um desenho, traduzida pela letra da nossa língua, formando palavras, frases e assim por diante. E o interessante é você saber que esses detalhes existem, porque quando você fala uma palavra em hebraico, você está falando muito mais do que apenas uma palavra. Basta você entender que Pedro, o apóstolo Pedro, quando ele voltou a pescar depois da morte de Cristo, ele se desanima muito com o evangelho e ele pensa, não dou conta, não vou ser forte o suficiente, e foi embora pescar. Quando ele contou uma pescaria milagrosa que aconteceu, porque Jesus estava na praia, e quando ele contou os peixes, ele disse no seu coração, é o mestre. Mas isso é estranho, Como é que alguém chega à conclusão de que está perto do Senhor Jesus porque fez uma contagem?
É porque o número em Israel fala, o número fala. Então escreve aí, os números em Israel falam. Amém? Então seja bem-vindo, eu estou fazendo essa introdução aqui para a gente entender alguma coisa bem interessante das Escrituras. E nós estaremos lendo, certamente estaremos lendo aqui o capítulo 3 do livro de Bereshit, que é Gênesis. Amém? Gênesis. Amém. A língua original do hebraico, os livros do Pentateuco recebem o nome da primeira palavra que aparece no livro. Então nós não temos essa sequência como Gênesis, Êxodo, Levítico, não. Nós temos a palavra primeira que apareceu em Gênesis, Bereshit, e nós temos assim todas os outros livros da Torá. Vamos imaginar, Torá, o que é a Torá? Anote. Torá é o livro que compõe os escritos de Moisés. São também conhecidos como lei oral, ou também conhecido como a lei de Deus. São esses mandamentos que Deus deu a Moisés, e Deus também deu a Moisés uma capacidade absurda para escrever e deixar registrado a história do seu povo. Pentateuco. Depois nós temos os profetas, Neviim, que são aqueles que são reconhecidos como profetas. E aí vale uma observação importante. Os profetas na Bíblia, eles têm uma característica natural, comum a todos eles. Os profetas no Velho Testamento, eles são pessoas que têm uma palavra dura, difícil, pesada, acusadora, de juízo final. A grande maioria dos profetas foi perseguido, morto, jogado em buracos, amarrados, presos, sofreram açoites diversas vezes. Porque a palavra deles não era uma palavra doce, agradável, mas era uma palavra pesada. A palavra profecia pode ser traduzida no grego como uma sopa quente. Como é que é, pastor Israel? A palavra profecia pode significar sopa quente. Exatamente. Pense numa sopa quente. Pensou? Pense que você está tomando essa sopa no lugar onde há 50 graus de calor. Pensou? A alimentação fica leve, não fica gostoso, né? Você naquele calor de 50 graus, no meio do deserto, tomando sopa. Não casa, não parece. E é exatamente essa a ideia de um profeta. Ele traz uma mensagem que vai machucar, ferir, tocar. Então Jesus não foi confundido com outro, senão com um profeta. Verdadeiramente tu és profeta. Foi esta frase que Jesus ouviu durante quase todo o seu ministério. Verdadeiramente tu és profeta. Então o profeta tinha uma palavra dura, difícil e pesada. Daniel não tinha esse perfil, nem 66 livros na Bíblia do evangélico, a Bíblia do crente. E a Bíblia católica, apostólica, romana tem 7 livros a mais. Por quê? Porque houve um momento chamado Reforma Protestante, onde os crentes, guarde isso, os crentes, também a escatologia, os crentes, eles ficaram com cópias dos 4 primeiros evangelhos. Por isso eles foram apelidados de evangélicos. Deixe-me dizer, não fomos nós que escolhemos os nomes das nossas igrejas, da nossa denominação, no período chamado período da história. Quem foi chamado assim, quem nos chamou assim, foram aqueles que nos perseguiram no passado. Havia uma igreja que tremia muito em suas orações, então os católicos apelidaram esse grupo de tremedores. Depois nós temos os batistas que batizavam de novo, os presbiterianos que mudaram o sistema de administração do clero, e ao invés de ter um soberano monarca, eles tinham um colegiado de presbíteros. Então foram chamados de presbíteros, ou presbiterianos, aqueles que tinham essa forma de governo. Congregacional, aqueles que tinham um aconchego dentro da vivência religiosa, dentro do templo. Era um grupo que pregava o ajuntamento, a paz, o amor em Deus, o amor a Deus ministrado aos outros. Nós temos tantos outros nomes. Hoje, as pessoas é que dão nome às suas igrejas. E nomes que muitas vezes viram a razão de piada para muitos crentes. Eu falava com alguns irmãos de que durante algum tempo eu trabalhei pesquisando os nomes para poder preparar um livro para ministrar no seminário.
eu descobri nomes muito interessantes, nomes fantásticos, como por exemplo, a Igreja Puleiro dos Anjos, a Igreja Mary Monroe, a Igreja do Elvis Presley, a Igreja de Maradona, e tem tanta igreja com nomes que não tem nenhuma relação com a palavra de Deus, né? E algumas chegam a ser ridículas, né? Uma igreja que se chama Jesus Vem, Você Fica, se eu fosse você eu vinha para cá. Isso é nome de igreja. Pasme você, isso é nome de igreja. Bem, a igreja ficou com uma parte chamada Evangelho, então as pessoas começaram a perseguir os cristãos, e ao perseguir os cristãos, eles decoravam uma página, cada membro ficava com uma página, e eles decoravam e depois comiam essa página para não serem pegos na leitura da Bíblia. Os católicos, então guiados pela mente de certos patriarcas da igreja ortodoxa, e também alguns bispos e cardeais e também papas da Igreja Católica Apostólica, perseguiram cristãos e mataram cristãos porque liam a Bíblia, o que era proibido por ordem de um pontífice, de um papa. Então eles liam a Bíblia e foram condenados pela leitura da Bíblia. O papa dizia, ler a Bíblia enlouquece, então eles matavam essas pessoas. Fizeram um desfavor ao reino, destruíram, quem sabe, milhares de vidas que poderiam estar com o Senhor e não estão, porque estão mortos graças àquele assassinato em série de milhares de pessoas que acontece desde 1505. Bem, desde 1505 há uma perseguição aberta para a igreja. Martim Lutero, ele não é apenas uma pessoa que escreveu e explicou o que ele pensava. Martim Lutero era filho na fé e também filho, que pode dizer, dos dogmas de professores que estavam na França. E ele então foi guardado pelo rei de Portugal, Espanha, França e também da Alemanha. Em uma música ele escreveu falando sobre os castelos que guardavam os filhos de Deus e protegiam seus filhos. Mas a igreja perdeu uma grande oportunidade nesse momento. Amém? Caminhando um pouquinho com a igreja, nós vamos encontrar a igreja no ano de 325 depois de Cristo, aceitando o cristianismo como uma religião oficial. Isso porque Constantino era um imperador fraco e precisava de apoio militar. Ele pede o apoio dos cristãos com a promessa de revitalizar o cristianismo. Os cristãos apoiam, entram em guerras e vencem na Ponte Milvia, na Europa, na Ponte Milvia, eles vão vencer o oponente direto de Constantino. Constantino não era muito aceito na Roma, então ele vai criar uma cidade chamada Constantinopla, que hoje é Istambul, e que no tempo bíblico era a igreja que o apóstolo Paulo havia pregado lá. Bem, nós vamos encontrar agora a igreja se dividindo no ano 1050, e todos têm uma Bíblia com 66 livros. É claro que esses 66 livros não estão na totalidade até o ano de 1647, quando os protestantes primeiramente fecharam a Bíblia em 66 livros. A Igreja Católica ainda tinha ressalva com alguns livros, mas vem a Reforma Protestante. Ela precisa de uma arma de instrução, de informação, para combater o dogma, para combater a mente dos novos cristãos, que eram tidos para eles como traidores e enganadores. Eles então lançaram mão de partes da Bíblia que o cristão evangélico não tinha. Deu para entender? O cristão evangélico não tinha certas partes da Bíblia, então eles começaram a colocar mais livros que davam a eles a defesa intelectual, a defesa de argumento diante dos reformadores. Deixe-me contar algumas coisas que os reformadores passaram, dentre eles muito sofrimento, mas perseguição. A Espanha perdeu 80% de sua população em 20 anos. 80% da sua população em 20 anos mortos pelos líderes da igreja. Prenderam o rei e o obrigaram a se tornar católico.
Nesse momento, o que nós vamos encontrar é um cristianismo perseguindo o cristianismo. Um vídeo que você poderia ver, que poderia te ajudar a entender, é um filme chamado Cruzadas. Ali mostra claramente quando um jovem, filho de um general, é convocado e ele se desperta para a guerra, vai defender Israel, mas ele não sabe exatamente o que vai defender. Ele é apenas um homem muito religioso. Ele defende, mas quando ele chega em Jerusalém, ele vê cristãos sendo crucificados, soldados cristãos com farda da cruz sendo crucificados, sendo mortos, enforcados. Então ele questiona e aquele líder local diz: não são dos nossos. E é isso. Era como se uma igreja, por exemplo, para você entender o que estava acontecendo na Europa naquele tempo, é como se uma igreja evangélica começasse uma luta contra o inferno e por alguma razão perdesse um número significativo de soldados. Então, ao voltar para casa, uma outra denominação mataria todos esses que sobraram, para não dar a chance de que eles dissessem: nós fomos ajudados por Deus. E eu não sei nem qual nome eu posso dar para isso. Não sei como chamar isso, né? Constantino, na realidade, nunca foi cristão. De fato, a sua mãe foi. A Helena, conhecida hoje como Santa Helena. Ela foi beatificada e depois santificada. E é um processo caríssimo de canonização de uma pessoa, mas ela foi canonizada. Bem, dado a tudo isso, nós temos a Bíblia também em hebraico, que começou a tradução dela para o grego quando o mundo se tornou helenizado. Helenizado significa que é um povo oriundo da Grécia. E por que chamam de helenizados? Porque era um povo chamado de povo das ilhas, e isso era traduzido como Elas. Então, helênico é o povo que nasceu naquelas ilhas, que depois se tornaram gregos, e eles então estão espalhando a cultura por meio de Alexandre o Grande. Mas veja, os judeus nunca aceitaram a tradução do hebraico para o grego, e eu concordo com eles, não deveriam ter aceito mesmo. Eles então começaram um processo de releitura e negaram a Septuaginta. O que é a Septuaginta? Septuaginta é um grupo de pessoas, de 70 sábios, convocados para a tradução do hebraico para o grego. Isso raliou o conhecimento. Isso deixou o conhecimento do Velho Testamento muito ralo, muito frágil. Então, no ano 300 depois de Cristo, bem próximo do primeiro concílio da igreja, que agora já é uma igreja dividida, no ano 300 depois de Cristo, nós vamos encontrar um rabino chamado Yohanan ben Zakkai. Ele vai se reunir em Jamna, uma cidade próxima de Jerusalém, e juntamente com alguns sábios ele vai rever os livros que estão no Primeiro Testamento, e ele vai tirar muitos deles por considerar que esses livros estão colaborando com a fé falsa. Então o primeiro cânon aparece ali. Mas a nossa aula sobre o cânon vem no decorrer do curso, lá na frente, talvez na 7ª aula. Agora nós queremos apenas uma pincelada sobre escatologia do livro do Gênesis. E olha onde é que está a escatologia. Isso já começa no capítulo 1, versículo 1. E agora nós migramos para o capítulo 1, versículo 2, onde nós dissemos que alguma coisa aconteceu para que o capítulo 1 e o capítulo 2 estivessem deslocados do contexto. Deixe-me dizer onde é que está o erro. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 45, que o Senhor nosso Deus não cria nada para ser sem forma e desabitado. Então há uma incógnita quando você lê o versículo 1 e 2 de Gênesis. A terra estava sem forma e vazia. Não havia habitação e não havia também um destino para esse lugar. E isso colabora ou corrobora em uma argumentação de que aquele versículo precisa ser entendido melhor. Porque se Deus não deixa a sua obra e não faz coisa alguma para ser desabitada e vazia, por que o Gênesis 1, 2 está contradizendo isso? Então eu queria que você escrevesse no seu papel, na Bíblia, em algum lugar aí no capítulo 3, você vai escrever assim, olha, na verdade, nós não podemos julgar a palavra de Deus mediante a um julgamento carnal e humano. Não podemos. Yohanan ben Zakkai
um chefe de um grupo que vai agora se levantar entre os judeus para não deixar o Velho Testamento ser traduzido para o grego. Ele então vai fazer um trabalho reverso e ele vai tirar muitos livros da Bíblia, ficando apenas com 37 dos 66 que nós conhecemos. A priori ele queria ficar apenas com 22, mas o grupo começou questionamentos e chegaram a 37. Mas são 66, então agora atualizado eles já corrigiram tudo isso. O primeiro texto da Bíblia é Gênesis 1, e há um abismo entre o versículo 1 e o 2, nós vamos ver na próxima aula. Agora nós vamos ver onde é que começa a escatologia. A escatologia começou em Gênesis 1 e agora vai para o capítulo 3, onde nós vamos perceber algo que vai ser apontado lá para o início da grande tribulação, o maior sinal da volta de Jesus. E se você quiser escrever isso, o maior sinal da volta do Senhor Jesus. Escreva no seu comentário o maior sinal para a volta do Senhor Jesus. Se você me perguntasse assim, Pastor Israel, qual é o versículo da Bíblia, ou qual é o sinal, ou qual é a profecia que eu deveria ter na minha vida, considerar para eu saber o quanto Jesus está próximo? Já vou dizer, ok? Já vou dizer. Bem, qual seria esse texto? Qual seria o teor desse texto, né? Olha, a Bíblia tem uma informação que é a mais importante para você saber a hora de Jesus voltar. Se chama apostasia, é a palavra. Nenhum sinal é tão claro quanto a apostasia. E o que é apostasia? É o abandono da fé verdadeira. Apostatar da fé é assumir uma nova interpretação da lei e tentar viver sobre ela sendo abençoado por Deus. Deus usa como ferramenta de seu trabalho, ele usa a santidade e a verdade. O diabo usa o pecado e a ira. Deus usa o amor, Deus usa a misericórdia. O diabo usa a vingança, a sedição, a traição. São pessoas bem diferentes. E aqui agora no capítulo de número 3, vem a desobediência do homem. Aqui começa o apocalipse da humanidade. Porque o homem simplesmente não cumpriu o seu papel de sacerdote do lar, deixando que sua mulher dialogasse com a serpente e também comesse do fruto. Aí você poderia dizer, ela estava sozinha. Não há texto da Bíblia que diz onde ela estava, mas há textos que sugerem onde ele estava. Onde Adão estava? Ao lado da sua mulher. Isso está no livro do Gênesis. Porque ela come e ali já oferece ao seu marido. E nós vamos encontrar essa movimentação como um sinal apocalíptico. Por quê? Porque a frieza de Adão e Eva, a distância do coração da boca, vou explicar a distância do coração da boca. Costuma-se dizer na Bíblia que o coração deve estar atrelado aos lábios, porque nós deveríamos falar daquilo que o nosso coração pulsa para falar. Então disse em Israel nos tempos bíblicos, é melhor você amar do que sacrificar. Então a comunicação com Deus ela é envolvente quando você é um homem simples ou uma mulher simples. Não tente sofisticar, porque o Senhor não está interessado em show, Ele está interessado em corações quebrantados e contritos. O primeiro gesto de queda, ou primeiro ato da escatologia, aconteceu logo depois. E aqui tinham a idade, né? Adão e Eva, criados pela expectativa de muitos teólogos, criados assim, com a idade aparente, né? A idade aparente de 30 anos. Agora falando sobre os irmãos Caim e Abel, 127 anos eles tinham quando Caim matou Abel. 127 para Caim, 126 para Abel. Essa informação está no livro A História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Ele tem aqui 127 anos, cada um, 127 e 126. A história então do Apocalipse começa com Adão
e Eva, os dois estão conversando com a pessoa errada, dando ouvidos à pessoa errada. Mas antes da gente ler o 3, me ocorre aqui que seria bom se a gente pudesse ler também um versículo do 2. Vamos lá? Então nós estamos vivendo aqui, estamos assistindo no capítulo de número 2, nós estamos assistindo ao primeiro ato escatológico da história da humanidade. Qual foi esse ato? Pastor Israel, me ajuda. Qual foi esse ato? Esse ato foi, primeiramente, a queda de Adão, né, e Eva, quando esses estavam perto demais da serpente. Né? Então vamos lá. Capítulo 2, né? Diz assim no versículo de número 16. Gênesis 2:16. Obrigado, Cláudia. Você está sempre colocando as informações. Né? Obrigado. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do mal, dela não comerás, porque se esse dia fizerdes, tu certamente morrerás. Olha o que Deus está dizendo: da árvore você não come nenhum dos seus frutos. O versículo de número 24 vai falar sobre o Senhor dando uma espécie de conselhos, aconselhamento para casamento. Depois nós vamos ver que Caim toma o seu instrumento de trabalho e mata o seu irmão. E agora nós temos então duas histórias apocalípticas. A primeira história apocalíptica é a história de Adão e Eva, quando estes estão muito próximos do erro. E eu queria ler para vocês aqui em Gênesis a passagem que diz assim, olha, vamos lá. Se você achar, você risca aí na tua Bíblia. A passagem que diz assim, sobre Adão e Eva. Que a Eva estava próxima da árvore, a serpente se aproxima e começa a dizer para ela, assim, faz a seguinte pergunta: Deus disse para você não comer do fruto? E ela então respondeu: Deus disse para eu não comer e nem tocar. Foi nessa hora que a serpente viu a oportunidade para levar o homem à queda. Por quê, pastor Israel? Porque a lição que fica aqui é que ela está conversando e ela responde errado, ela mente para a serpente. Ela mente para a serpente. Veja, primeiro, ela diz, o Senhor nosso Deus disse para que não comamos e nem toquemos. Mentira, Deus não disse isso. Deus disse não toque, não coma, não coma. Tocar é outra coisa, não coma. Tanto que ela está perto daquela árvore e nada significa nada, porque ela não toca no fruto. Então, até tocar e se alimentar daquele fruto, ela era uma mulher obediente. Você entende isso? O que o diabo fez foi perceber no coração de Eva que ela estava pronta para um momento com ele, quando ela mentiu. Ali o inimigo armou suas armas, ali ele preparou o seu veneno e partiu para cima e ganhou de Adão e Eva. E o segundo ato escatológico está na morte de Abel. Quero que você anote aí da morte de Abel, no capítulo de número 3, se não me engano, nós vamos falar sobre a morte de Abel. Nós estamos vendo aqui sobre o pecado, vamos lá, mais para frente eu acho. Capítulo 4 talvez esteja aí. Caim e Abel, vamos lá. Se você achar primeiro, pode até colocar para mim, ok? Eu achei o capítulo 6. Capítulo 6 vai nos falar sobre isso. Capítulo 5 também. Então vamos lá. Que Deus te disse, Eva? Não, ele disse para eu não tocar e nem comer. Eita, ela mentiu. Então o inimigo vislumbrou a sua oportunidade. Deixa-me dizer uma coisa para você. O inimigo percebe você quando você está fraco. O inimigo percebe você quando você está andando fora do cardume. O inimigo pega você quando ele percebe que você está fora da rota de todos que estão indo em uma direção. E o que faz isso com a gente? Se chama apostasia, abandono da fé. E há textos mais terríveis do que esse. E a pergunta é, por que esse texto é escatológico? Porque esse texto está falando de morte e condenação. Amém? Amém. Morte e condenação. Quando Caim mata Abel, ele o faz por um sentimento de ciúme.
O Senhor então pergunta a Caim onde é que estava o seu irmão, e ele dizia: porventura eu tenho que dar conta do meu irmão. Eu acho que tem muita gente que não sabe conversar com Deus. E eu queria deixar essa palavra para você hoje. Tem muita gente que não consegue conversar com Deus. Deus é seu Senhor e soberano, meu querido. Não é você que levanta a voz, é Ele que levanta a voz. Bem, estamos aí com 2 momentos da escatologia. Amanhã, se Deus assim permitir, nesse mesmo horário de meio-dia, de 11h20, no mesmo horário de 11h20, eu estarei aqui para a gente falar sobre outro aspecto da volta do Senhor. Mas eu preciso fazer uma correção aqui. Eu ouço muitos crentes dizendo: Jesus está voltando. Jesus não está voltando. Por quê, pastor Israel? Porque a volta do Senhor Jesus será como um relâmpago que nasce no Oriente e se mostra no Ocidente. Então a morte de Jesus, ela foi algo que inaugurou o período de tempo de salvação e graça. Mas nós encontramos agora algo que não pode se parecer com aquilo que nós estamos lendo na Bíblia. Jesus não está voltando. Não é um processo lento de retorno. Jesus voltará como um abrir e piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos, uma piscada, tempo que não dá para você fazer coisa alguma. Ele vem como um relâmpago. Nós não sabemos quando, nem onde, nem a hora. Ele vem como um ladrão nesse aspecto. Ele vem para nos tirar de surpresa. E aí entra uma coisa maravilhosa: todos os que creem serão levados, e aqueles que não creem ficarão. Então nós temos muito para pensar sobre a vida em Deus e a vida vivida pela palavra do Senhor. Deus seja louvado. Hoje eu quero abrir a oportunidade para você fazer pergunta. Segundo ato escatológico, a morte de Abel. Amém. Vamos lá, tem alguém que tem pergunta? Alguém pode fazer a pergunta. Se eu não tiver a resposta agora, a gente pode buscar a resposta para depois. Vamos lá, quem tem pergunta? Lembrando que você depois pode enviar no grupo a sua pergunta também. Se você faz parte do grupo Fortalecidos, você pode entrar nesse grupo também. Tem alguma pergunta? Não? Está demorando a digitar? Coloca em pedaços, irmão, senão demora muito a chegar, até você concluir o texto. Amém? A outra live de ontem subiu para o YouTube hoje. E essa live de hoje certamente subirá também para o YouTube. Queridos, observando que não há perguntas, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo. Se Deus quiser, amanhã, 11h20. Onde que eu tirei 1 hora? Já falei 4 vezes. 11h20, nós estaremos, se Deus permitir, aqui para falar um pouquinho mais sobre o Senhor Jesus e o seu tempo. E também pontuar para você quem é Jesus de Nazaré. Jesus não está voltando. Não é um processo lento. Voltará como um relâmpago. Amém. É exatamente isso, Cláudio. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos vocês. Shalom.